Nós lutamos muito para termos um Prêmio Nobel da Paz para o Alisson. Ao ele ir hoje à eternidade, ele vai se transformar no Prêmio Nobel do Agro dos nossos corações. Quem aposta em talentos e quem aposta na sua força interna, na sua capacidade interna, ele tem sucessos mais rápidos, mais certos e terá uma resiliência em tempos de crises maiores. O Brasil, a sociedade brasileira, fez isso há muito tempo. Ao apostar na sua potencialidade agroindustrial, na sua potencialidade energética e na sua potencialidade de lidar com a natureza, que em um certo momento da sua história foi um empecilho e hoje é um aliado, ela se torna uma potência agroindustrial, energética e sustentável. E continuará a tê-la, porque quando você chama a vocação, você traz alguma coisa interna de si que é muito forte. E eu aqui quero dizer que isto é um trabalho de lideranças. E essas lideranças trazem e chamam a população, aqueles que estão conjunto dentro dessa área, para esta missão maior. E é o que aqui eu ouvi dos governadores com muita satisfação. E eu quero lembrar que as lideranças empresariais, e aí, João, o seu papel fundamental de fazer isto, uni-las dentro dessa discussão, é um papel que nós temos que fazer a cada dia melhor. Hoje, ao você homenagear o Roberto, você trouxe um tema onde a gente realça uma liderança dentro do seu quadro internacional e das suas contribuições. E eu quero fazer isso um pouco com o Luiz Furlan, que em 1999, aqui no Rio, numa cúpula, onde a gente criou o Mercosul European Business Forum, estava negociando o primeiro papel para uma conjugação com a União Europeia. E esse papel tinha tudo menos um parágrafo sobre agricultura. E o Luiz lembra bem dessa fase, eles diziam assim, olha, vai ficar difícil porque a União Europeia não está bem acomodado com essa. E ele, Roberto Teixeira da Costa, Mariane e eu firmamos e dissemos, não, tem que entrar alguma coisa. E até hoje, eles têm uma certa dificuldade em trazer esse tema para uma composição maior. E aqui eu sigo para um tema onde o Caiado colocou bem. Ao entrar agora dentro do processo de integração União Europeia e Mercosul, a questão do Green Deal, que surgiu mais tarde, e é muito louvável pelos objetivos que a União Europeia tem para se consolidar para os seus objetivos até 2050, porém, ao internacionalizar esses critérios, eles são bons para o processo climático deles, mas não cabem para nós. E esse embate, ele começa a se tornar um embate não só entre princípios, mas também entre interesses. E ao nós, lá na ABAG, estudarmos profundamente a questão do Green Deal, nos reparamos que não há uma frase sequer que até 2050 haja uma abertura do mercado agrícola. Então, a consequência é evidente. E aí se percebe que eles só conseguiram costurar esta questão dos seus objetivos difíceis de serem alcançados em 2050, 2035 e 2030, em função de um acordo interno que fizeram, junto com a área agrícola europeia, de não abrir o mercado até 2050. Não escrevem e não falam, mas as consequências são evidentes. O que acontece no momento é que nós queremos, sim, termos o acesso a esse mercado. E, como você bem falou, nós vamos até fazer, vai ficar muito mais caro. Mas quem vai pagar esta conta no final vão ser os consumidores europeus, não é a comunidade europeia.
porque os produtos nossos e de outros países que estarão entrando vão repassar esses custos a eles. Isso também corresponde à parte da energia. E, de repente, a gente percebe que o Brasil assume uma liderança nesta parte. Nós temos um grupo de produtores do Sul, onde está a Argentina, Uruguai e Paraguai, e eles estão sintonizados conosco, estão fazendo o seu trabalho de casa. E eu não esqueço que, há 2 anos atrás, a ministra Tereza Cristina conseguiu unir a América Latina toda para ter uma voz quando fomos falar sobre a cadeia produtiva alimentar. Então, o Brasil, de repente, está tendo uma função de liderança solicitada e exercida. Isso nós temos que ter em mente, que não é só o Brasil. Nós estamos fazendo um trabalho de integração regional, nós estamos fazendo um trabalho de integrações com outros países, porque não é só a parte ambiental e não é só a parte econômica. Nós temos que dar uma resposta à parte social. Nós não podemos viver em paz nos próximos 20 anos se nós formos ter uma concentração de renda cada vez maior, de um lado, e a concentração de pobreza, de outro. Essa resposta nós também temos que dar, sendo grandes exportadores de proteínas animais e vegetais, para que possamos dar à nossa população que tem fome uma solução de integração que hoje foi muito bem colocado através de trabalho e renda. E eu queria dizer que a conjugação nossa de tecnologias, com a vontade, com competências e com a gestão, é que são a solução do futuro. E o Rido colocou muito bem essa parte da digitalização. E ele, e aí você me desculpe, Rido, se eu pegar o seu estado como um exemplo, no ano passado fizeram uma PPP, escalando 30 anos, chama Infovias, conectando 79 municípios, iluminando 90 praças públicas com 5G, não em 30 anos, em 2 anos. Isso vai transformar o Estado dentro de uma produtividade, dentro de uma competência completamente diferente. 2 meses depois de terem assinado o acordo, uma pequena empresa chamada Arauco Chilena anunciou um investimento de 15 bilhões de reais. Por quê? No Chile, já tem uma solução de iluminar as florestas digitalmente, e com equipamentos como aqui do Antônio, que operam 7x24, não é possível se você não tiver uma conectividade completa. E isso tem uma enorme eficácia também de administração pública. 79 prefeituras conectadas, imaginam o que pode acontecer na parte da educação, na parte da segurança, na parte de conectividade. E nós, empresários, podemos fazer o resto, e temos que fazer o resto. Então, João, muito obrigado por esse gigantesco esforço. Eu, pessoalmente, saio aqui muito motivado com aquilo que acabo de ouvir, e vamos botar a mão à massa. Chega de MOU, vamos fazer MODO.